Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia e muito obrigado pela sua companhia. Que bom que você está aí para ouvir essa mensagem de Deus para o seu coração. Como anda a sua vida? Pesada, difícil, complicada? Ou você está tranquilo? Como está o seu coração? Cheio de amor, de alegria, de gratidão, de generosidade? Ou você está sentindo o seu coração apertado, oprimido? Enfim, seja qual for o estado de espírito que você se encontra agora, com a orientação e com a palavra que Deus tem para você, esse dia será muito melhor. Quer ouvir essa palavra? Então se prepara, encontre um lugar tranquilo e vá para esse lugar porque Deus quer falar com você. Aproveita, já dá o seu like agora no nosso vídeo aqui, aperta aí o joinha, não te custa nada, deixa um comentário no final dele, tá bom? E compartilha o link dessa palavra com muitas pessoas. Hoje é segunda-feira, dia 6 de maio de 2019. Eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aqui está uma carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. Timóteo estava pastoreando uma igreja em Éfeso. Ele era muito jovem, tímido, e ele necessitava muito dessas palavras de encorajamento, de direção do apóstolo Paulo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz para Timóteo orientações poderosíssimas para que ele pudesse ter êxito, sucesso na condução daquela igreja. Lembrando que, na Bíblia, sucesso na condução de uma igreja não significa expandi-la, construir uma mega estrutura, mega templos, esparramar-se por muitos lugares. Não. Sucesso na Bíblia significa conduzir as pessoas à salvação e a Cristo Jesus. Significa gerar discípulos de Jesus. E isso muitas vezes acontece independente do tamanho e da estrutura de um templo, de uma igreja. Você que às vezes conduz uma obra e às vezes está desanimado, pensando, meu Deus, há tanto tempo que eu estou aqui, parece que eu não consegui render o que tinha que render. Ei, se você está nessa situação, dá uma olhada para a sua vida. Se você conseguiu gerar discípulos para Jesus, saiba que você está tendo sucesso. E gerar discípulos, às vezes não necessariamente significa montar uma estrutura e ter muitas pessoas te seguindo. Porque tem muitas pessoas que geram discípulos com o seu estilo de vida de intercessor, de intercessora. Às vezes você vai ver uma pessoa que ela não tem lá na casa dela uma reunião com 10, 12, 30 pessoas, mas ela vive de tal forma que o evangelho é pregado pelas ações dela. Às vezes ela é uma pessoa que ajuda a desenvolver as atividades necessárias ao reino de Deus, seja limpando um lugar de oração, seja ajudando a fritar coxinhas, pastéis para uma obra que vai expandir a igreja de Deus, seja acomodando uma pessoa na sua casa, sendo hospitaleira. Existem muitas formas de ser produtivo e produtiva no reino de Deus, sem necessariamente ser líder de uma reunião onde muitas pessoas frequentam. E eu estou frisando isso porque em algumas igrejas existe essa consciência errada. Tem gente que às vezes trabalha como um leão no reino de Deus, mas porque não é líder de nenhum discipulado, de nenhuma célula, de nenhuma reunião de oração, essa pessoa às vezes é menosprezada. Eles olham para aquela pessoa e falam, nossa, fulano não tem nenhum fruto.
E às vezes essa pessoa tem muitos frutos. Sabe por quê? O reino de Deus é feito em conjunto. É como Paulo disse, um prega, um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então, nas nossas ações voluntárias, nas nossas ações para o reino de Deus, fazendo aquilo que Deus nos pediu para fazer, nós estamos de alguma forma gerando frutos para Ele. E se a gente tiver a oportunidade de ter uma reunião com pessoas, isso é bom também e necessário. Mas se a gente não tem jeito para isso, se Deus não nos chamou para isso, que a gente possa descansar fazendo aquilo que Ele nos deu para fazer e fazendo bem feito. Bom, Timóteo estava cuidando daquela igreja e Paulo passa orientações para ele, dizendo que ele, enquanto líder daquela congregação, daquele lugar, ele não podia se esquecer de apresentar junto com a igreja súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens. Não é só para as pessoas que frequentavam aquela igreja, era para todas as pessoas daquele lugar, inclusive os reis, as autoridades. E olha, aqui nós aprendemos algumas coisas. Orar é dever de todo cristão. Isso é algo que a gente precisa fazer. E na nossa oração nós não temos o direito de excluir pessoas. Sim, porque às vezes a gente tem facilidade para orar para o pai, para a mãe, para a pessoa que a gente ama, e a gente não ora por aqueles que nos governam, por aqueles que são autoridades. E aí às vezes a gente pensa, eu vou orar para aquela presidenta, para aquele presidente, para aquele governador, para aquela governadora, esse homem é ruim, essa pessoa é assim, é assim. Gente, Deus não está pedindo para você orar só pelos bons, está pedindo para mim e para você orar por todos. E se a gente acha que o nosso governo é ruim, imagina o governo daquela época que crucificava os cristãos, que perseguia, que jogava nas arenas e fazia da morte daquelas pessoas inocentes um espetáculo. Se nós imaginamos que os nossos governantes hoje são tiranos e são ruins, imagina na época de Timóteo e de Paulo. O próprio Paulo, segundo narra a história, a tradição da igreja, foi colocado numa prisão e só saiu dela para a morte. E segundo os historiadores, uma morte por decapitação, sendo o homem que foi. Então, se nós achamos que as nossas autoridades de hoje são ruins, imagina naquela época. E naquela época Paulo estava dizendo que a gente tinha que orar por eles. Sabe por quê? Porque isso é bom e agradável a Deus, que deseja a salvação de todos. O desejo de Deus como um pai amoroso, como o criador dessa humanidade, não é que as pessoas se percam, que vão para o inferno, não. O desejo é que eles se arrependam, que eles se convertam e que eles vivam e vivam para a glória de Deus. E sabe qual a melhor parte em tudo isso, em orar, em apresentar essas pessoas em oração? Isso me coloca, ou isso nos coloca numa posição, numa situação muito mais confortável do que ficar na situação de juiz, de acusador, de ficar dizendo, eu não oro por esse, eu não oro por aquele. Essa é uma posição de juiz, de acusador, quando a gente começa a selecionar por quem nós vamos orar. Quando a gente obedece a Deus, a gente sai dessa posição e a gente vai para a posição de alvo do amor de Deus. Porque se nós também começamos a ser juízes e acusadores dos outros, automaticamente a nossa própria consciência vai começar a cobrar mais de nós, vai começar a nos acusar e vai nos colocar numa posição muito desconfortável, se é que você já não está nessa posição. Se é que você já não anda sendo atormentado por acusações que você fez a outros e agora a tua consciência está fazendo a você. Sabe qual é o caminho? Pedir perdão a Deus, colocar-se diante de Deus e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. E nós vamos fazer isso por meio da oração. E que essa oração não seja somente a nós, mas seja por todos. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus Pai de infinita bondade, nós apresentamos diante de Ti agora as nossas vidas, pedindo perdão a Ti por tantas e tantas vezes que agimos como juízes, acusadores, como pessoas que não tinham paciência, tolerância e misericórdia. Acusamos, condenamos, excluímos pessoas das nossas orações. E aprendemos pela Tua palavra que não devemos ser assim, porque o Senhor é que é ofendido por todos os pecados e mesmo assim tem misericórdia de nós
Nós não temos esse direito de viver ofendidos, amargurados. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa ignorância. Perdoa a maldade do nosso coração. E agora, Senhor, com base no nosso arrependimento, arranca de nós todo esse peso, essas acusações que permeiam a nossa mente, o nosso consciente e subconsciente. Senhor, em nome de Jesus Cristo, tenha misericórdia de nós. Ajude-nos a mudar a nossa postura com relação às outras pessoas. Que nós possamos ter misericórdia, compaixão, até mesmo daqueles que nos maltrataram, nos feriram. Porque assim nos ensinou Jesus no alto daquela cruz. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Ele liberou perdão sobre todos aqueles que o crucificaram, que o maltrataram. E liberou perdão sobre nós. Então, Senhor, ajuda-nos a ser mais misericordiosos. Ajuda-nos a ser mais amorosos. E que nós possamos apresentar nas nossas orações os nossos governantes, as autoridades. Já aproveitamos nesse momento para pedir que o Senhor conduza cada um deles. Que todos possam ser alvos da direção, da bênção do Senhor. E que o Senhor possa ter misericórdia de todos nós. Que o Senhor nos ajude a trilhar o caminho do bem. Que possa haver conversões em todas as áreas da nossa sociedade. Na esfera social, política, econômica, aonde houver uma pessoa que não obedece à Tua palavra, que ela possa ter um contato, um encontro com o nosso Senhor Jesus, e que assim essas pessoas possam ser instrumentos de Deus para nos abençoar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora deixa o seu like aí no nosso vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe o link dessa palavra e eu vou indicar um vídeo para você acompanhar agora. Dá uma olhadinha nesse vídeo se você tiver um tempinho, é bem curto e eu creio que você será abençoado com esse vídeo. Dá uma olhadinha, tá bom? Que Deus te abençoe.